gente estamos aqui novamente, trazendo mais mulheres talentosas. Vai ser assim uma noite maravilhosa, porque é uma pessoa de além de ser talentosa, é minha amiga, é alguém que eu amo de paixão. E vai ser assim uma conversa muito agradável, porque conversar com ela é sempre muito gostoso, tá? Mas eu digo já a vocês quem é, vamos primeiro chamar a nossa vinheta, a gente volta já já. Olha, hoje eu estou aqui, ela foi minha advogada em várias situações, tá certo? Ela é permissionária do ponto onde eu estou, é uma pessoa que eu conheci no primeiro dia de inauguração aqui da minha empresa, tá? Já gostei dela assim, horrores de cara. E além de tudo isso, ela tem uma vida assim muito corrida, é mãe, é esposa, é uma pessoa assim que já era muito atarefada de coisas e como não podia ser diferente, ela foi chamada para ser a procuradora-geral do município nessa nova gestão, que por sinal está sendo uma gestão muito bacana para os pulsanos, tá certo? E eu quero apresentar aqui Tiziana, minha amiga, vem cá, meu amor, que bom. Ela tá toda se tremendo. Peguei aqui dela agora. Tu acredita que é a mulher que enfrenta juiz, que vai lá, que faz a coisa, aí vem falar com a amiga para poder aparecer nas câmeras, tá toda se tremendo. É a pessoa que enfrenta tudo, menos uma câmera. É um desafio só por você. Né? Pela Cris, né? Exatamente. Ainda bem que eu tenho uma Cris. Não. Porque trazer essa mulher com esse medo dela todo. A gente passa por cada uma, né? Com os amigos. É verdade. Mas estamos aqui, coração muito grato. Eu não podia. Eu e a Cris, nós não podíamos fazer um talento cast com mulheres talentosas, com mulheres especiais, mulheres guerreiras da cidade de Russas e não ter Tiziana Sampaio. Me perdoa estar botando nessa sinuca de bico, mas eu não podia fazer isso, tá? Eu estaria indo contra até o que eu acredito, tá certo? Porque você é muito talentosa, conheço você já me visitou em casa, a gente tem uma certa intimidade. E realmente tenha que ser alguém que a gente tinha que entrevistar, mas fica tranquilo que vai ser um bate-papo de amigas, tá? Tá certo. E você, não vou te botar em sinuca não, tá bom? Mas deixar, tá? Tiziana, o que é que eu queria perguntar para você assim de início? Como você chegou até aqui? Como foi a tua trajetória? Eu queria assim, conhecer um pouco da Tiziana mulher, entendeu? Não da profissional, a profissional a gente fala já, mas dessa Tiziana humana, mulher, com esse sorriso largo, com esse seu jeito simples demais de ser, entendeu? Fala um pouquinho de mim, de você para mim. Bem, eu cheguei até aqui, eu sou uma construção de muitas pessoas, né? Eu fui moldada por pessoas maravilhosas que passaram na minha vida. Tive o privilégio de ter pais que são muito amados, que me deram toda a instrução que eu precisava, desde a minha educação e também os meus valores, né? São pessoas que eu tenho a mais profunda admiração. E além deles, toda a minha família são pessoas que são responsáveis por eu ser quem eu sou hoje, estar onde eu estou hoje. E por eles todos eu sou grata, mas eu não sou só eu sou uma construção de um pouquinho de cada. E você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Dois homens? Eu conheço um que teve até lá em casa, que é um menino maravilhoso. Então eu acredito muito nisso que você está me dizendo. Eu conheci sua mãe, tá? Porque é uma mulher assim, eu acho que você tem muito dela. Eu até perguntei, você se vê com a sua mãe, e você disse que hora sim, hora não, mas deixa eu te dar uma boa, é todinha, viu? Muitas pessoas não tem essa de eu acho não, todinha tem ela. várias pessoas que dizem que eu sou muito parecida com a minha mãe, tanto fisicamente
fisicamente como em personalidade, né? Às vezes eu acho que eu sou uma mistura boa da minha mãe e do meu pai. Sim. Tem horas que eu sou um pouco Milton Maia, tem horas que eu sou um pouco Tânia, né? E essa mistura saiu a Tiziana. Saiu a Tiziana, mas sua mãe é uma mulher maravilhosa. Eu tive de conviver com ela em algumas oportunidades. E ela me mostrou a espiritualidade dela, né? Ela é uma pessoa espirituosa, uma pessoa forte, uma pessoa de muita força. E é por isso que eu digo que você parece muito com ela, porque você retrata muito isso, entendeu? E até eu estava te dizendo ali, vou dizer aqui para o nosso pessoal ouvir, que eu me emociono com as suas postagens com ela, que é dançando, que é brincando, que é rindo. A sua família é muito alegre, sim, entendeu? Quando vocês estão juntos, parece que a festa acontece, né? Verdade. Então, assim, isso realmente é como você disse, foi uma construção muito bonita, entendeu? Da Tiziana hoje. Foi realmente a tua família, tá? Sim. Porque pelo pouco que eu convivo e pouco que eu vi, realmente eu acredito muito no que você está me dizendo e retrata muito isso mesmo. Você teve uma infância feliz? Eu tive uma infância super feliz. Eu tive tanto a minha infância quanto a minha adolescência, a minha vida adulta, ela tem sido uma vida feliz. Não sem desafios, mas uma vida feliz. Sim. E eu acho que os desafios fazem parte do processo. Até quando você é criança também você não deixa de ter, sim, desafios, e quando é adolescente são fases e fases, né, da vida. Mas sim, minha vida foi muito feliz. Que legal, retrata isso. Agora me diz, a advocacia foi o que? Incentivo do papai? Não, na verdade eles queriam que eu fosse médica. Mas eu tenho um pequeno tremor nas mãos. Eu não conseguiria operar uma pessoa, né, sem fazer um zigue-zague. Uma costura reta é difícil, né? Muito difícil. Então, mas não por isso, eu não me via com essa aptidão. E eu toda a vida, desde pequena, eu sempre quis estar nessa outra linha. Eu sempre pensei em ser advogado, sempre pensei nos ideais de justiça, na luta pelas pessoas, pelos direitos das pessoas, e foi isso que me conduziu desde pequena. Mas na verdade eles não queriam muito não, eles queriam que eu fosse médica. Muito bem. E aí você fez a faculdade, aí montou o seu escritório, você tem uma sócia, né, hoje, que é uma menina maravilhosa, a Denise. E você se realizou ou realizada na minha profissão? Eu a cada dia estou me realizando. Não digo que estou completamente realizada, mas eu venho conquistando muitas coisas que para mim, enquanto profissional, são gratificantes. Eu acho que a gente se realiza na profissão, Gina, cada vez que a gente consegue dar um passo na direção daquilo que a gente acredita. Então, cada vez que a gente conquista o direito de um cliente nosso, ou cada vez que a gente tem uma luta nossa reconhecida, né, e ela se transforma, como agora a gente está tendo a oportunidade, eu estou tendo a oportunidade de estar procuradora do município, e às vezes uma luta que era particular, ela pode se transformar em uma luta, em uma conquista de uma política pública que favoreça a população, que favoreça o povo. Eu acho que a cada vez que você conquista isso, você vai se realizando. Lógico que a gente tem várias metas, né, ao longo do caminho, algumas a gente vai deixando um pouco de lado para tomar alguns caminhos diferentes, mas não deixam de ser também prioridades. Eu acho que quando você vai conquistando isso, você vai se realizando sim. E esse convite que você recebeu para a Procuradoria do município, eu acho que veio muito a casar com você, porque eu vejo em você uma veia muito política. Não é qualquer pessoa, não só por ser advogado, que eu acredito que iria exercer essa função com tanta qualificação, porque aí vem, né, lá a família que já vinha de uma vida política, a gente realmente no interior a gente acaba se envolvendo muito mais com a política, né, ela parece que faz parte da essência da gente, né, eu também sou uma pessoa extremamente política, né, então essa coisa de querer segurar a bandeira e lutar por ela. E aí, como é que é essa Tiziana aí política? Fala um pouquinho para mim como é que está sendo esse desafio, você está se realizando com ele. Como você diz, eu estou conseguindo fazer com as minhas habilidades como profissional, como advogada, mas levando para o município. E me fala um pouquinho.
Olha, primeiro foi um convite que me pegou um pouco, eu fiquei um pouco surpresa. Eu sempre gostei muito de estar envolvida com a política e venho assessorando, né, dentro das campanhas políticas passadas, né, em vários períodos eleitorais, era o nosso escritório prestando assessoria jurídica e também para alguns parlamentares e outros ex-candidatos, né, e por último para o atual prefeito Sábio Gurgel. E quando ele fez o convite, eu fiquei surpresa porque eu não me via, né, de primeiro momento eu não me via nesse cargo como procuradora do município, mas eu de pronto aceitei o desafio porque eu acreditava que aquilo ia proporcionar com que eu conseguisse, além de demonstrar as minhas capacidades, né, técnicas, eu também conseguiria, dentro do nosso contexto de políticas públicas, desenvolver algum trabalho que se revertesse em benefícios para a população, para a sociedade. Sim, sim. E a política, a boa política, ela é um instrumento que é um dos mais potentes para que as demandas da população consigam ser atingidas de forma mais célere. Não se faz política pública sem política, né? Então, é algo que a gente precisa pensar e entender que todos nós fazemos parte disso. Alguns com mais desenvoltura, outros mais em bastidores, outros de forma mais ativa, né? Se candidatando, pleiteando os cargos públicos e outros com as suas habilidades técnicas, Sim, direcionando naquilo que for possível, né, as demandas da sociedade, fazendo com que elas se concretizem na prática. Então isso trouxe para mim, essa experiência vem trazendo para mim ganhos muito, muito relevantes, pessoais e profissionais, que eu não conseguiria atingir somente na advocacia, né, privada. Sim. E isso é muito gratificante. Eu gosto muito de política, como eu acabei de falar, mas eu não me vejo dentro da política. Não me vejo, tá? Mas eu acho que a mulher ela tem que ter vez dentro da política. Claro. E essa história de, assim, esse seu convite para você ser um cargo tão elevado dentro da gestão municipal agora, colocar uma mulher, entendeu? Que tem voz, tem garra para fazer algo tão importante. Então isso foi algo muito, muito marcante para mim nessa gestão, entendeu? Porque eu vejo muitas mulheres inseridas em vários contextos que antes a gente só via os homens, né? Ainda sinto falta na Câmara dos Vereadores de mulheres, eu ainda sinto, porque eu acho que a mulher dentro da Câmara, ela evitava até alguns transtornos, né? E ela iria humanizar um pouco mais isso. Então, nós mulheres, as mulheres aí que estão nos ouvindo, as mulheres talentosas que têm vontade aí de pleitear um cargo, né, a vereadora, de estar mais dentro da política, eu acho que isso é tão importante. Fala aí, o que é que você pensa disso? Olha, eu sempre gostei muito da política, né? E eu conheço bem a política de Russas por conta do meu pai, que é um grande conhecedor, né, de Tomar Bezerra. E eu cresci vendo ele conversando com, eu acredito que todos os ex-prefeitos, desde que eu sou nascida, né, sempre estiveram lá em casa tomando café com ele, conversando com ele, por conta das habilidades e da leitura do contexto político que ele faz. E aquilo sempre me encantou. Ele tem um discernimento, ele tem uma expertise de enxergar coisas que hoje não estão, né, aí muito bem desenhadas, e ele consegue ver lá na frente o que aquilo pode, né, se deslindar. Sim. E eu acho isso muito, muito bonito. É um trabalho importante. Eu acredito que as pessoas elas precisam se envolver com a política. Eu acredito muito na boa política, nos bons políticos. Eu preciso crer que a gente tem a capacidade de direcionar os nossos votos e as nossas intenções em pessoas capazes, que tenham uma condição de bem gerir os recursos públicos e também tem uma empatia necessária de entender o que é que a população necessita, o que é que o município necessita, quais são as prioridades
e aí vai desenvolvendo um trabalho que se reverta em benefícios para todos. Sim, sim. E a mulher na política? A mulher na política, ela precisa sempre estar, hoje ainda, né, depois de tantas lutas, que aí o direito ele vem mostrando, primeiro na conquista do direito ao voto, né, que foi só agora, ainda em 1900 e pouco, e depois disso, o direito de pleitear cargos públicos. Já ainda é tão difícil que é necessário cota de candidata para poder, né, fazer um quórum para o partido conseguir ter o lançamento, né, daqueles candidatos. Então, hoje ainda é difícil para as mulheres terem acesso a esse protagonismo, porque muitas delas não se enxergam dentro da política também. E é necessário que elas percebam a capacidade que elas têm. Russas teve diversas mulheres já vereadoras, né? Já tivemos candidatas a vice-prefeitas. E nós temos hoje mulheres em posição de destaque na política que têm muito a contribuir, sim, para o município de Russas. E eu acredito plenamente que a mulher, onde ela estiver, não só na política, mas em qualquer local onde ela estiver, ela estando decidida a transformar aquele ambiente pela sua perseverança e pela sua força, ainda que com doçura, ela consegue fazer e promover essa transformação. É verdade, é verdade. Sabia que o teu nervosismo fez eu pular a entrevista lá pra frente, eu não vou voltar. Você já tá mais tranquila, né? Viu? Tá vendo? Eu sabia que eu conseguia, tá? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho, porque a gente já foi pro céu, quero voltar lá pra Ticiana, mãe, a Ticiana, esposa do Marcelo Abreu, os desafios da dona de casa, o desafio de mãe, o desafio de esposa. Eu sei que você tem um casamento muito bacana, eu gosto muito do seu esposo. Ele sempre diz para mim, o Marcelo, que quando a gente está conversando, existe uma sinergia entre nós dois, e é verdade. Quando ele está conversando comigo, eu estou conversando com ele, parece assim que tem um mover, sabe, entre nós dois, no bom sentido. Mas assim, a gente tem aquela coisa assim não sei explicar. É uma conexão. Incrível, incrível isso aí. Eu e o Marcelo, a gente conversa pouco, porque eu sou muito corrida, ele também. Mas o pouco que a gente conversa é muito bacana, eu gosto muito dele. E eu queria que você falasse da Ticiana, esposa, mãe daquelas joias, né? Fala aí um pouquinho, como é que você conheceu o Marcelo? Olha, eu conheci o Marcelo no carnaval. Amor de carnaval. Amor de carnaval. Dá certo, amor de carnaval, viu? E assim, o Marcelo, ele foi... conhecer o Marcelo transformou a minha vida. Sim. Porque eu conheci o Marcelo logo um tempo depois, a gente já estava namorando, e depois eu já engravidei do Davi, a gente deu um passo maior, que foi casar. E a partir daí a nossa vida foi se desenvolvendo juntos, e foi só, eu não digo que foi só alegria, nós tivemos muitos desafios no início da nossa vida juntos, por conta da questão da distância. Quando eu e o Marcelo nos casamos, que eu tive o Davi, que eu engravidei do Davi, eu estava no primeiro semestre do direito. Sim, você não era formada ainda. Não, né? Eu estava no primeiro semestre de Direito, eu estava morando em Fortaleza, e houve esse desafio porque eu precisava me desligar da faculdade, me dedicar ao Davi, né, naqueles primeiros anos. Então eu passei 2 anos fora da faculdade. Quando chegou ali, o Davi estava para fazer 2 anos e meio, ele chegou para mim e disse: Ticiana, está na hora de você voltar, porque... você precisa correr atrás dos seus sonhos, concluir a sua faculdade, você sempre quis isso. É bom, né, quando a gente tem um parceiro assim. Pois é, e era lá em Fortaleza, ele estava ciente, ele disse: vá que eu cuido do Davi. E eu ia na segunda-feira, saía na Topic aqui 3 horas da manhã, chegava na faculdade 5 horas, eu fazia 8, 10, teve semestre de fazer 12 cadeiras para poder acelerar o término do curso. Perdido, aproveitar o tempo perdido, no máximo, no
mais curto espaço de tempo eu consegui voltar para casa, que era o meu desejo. Eu saía daqui na segunda-feira com pensamento na minha casa, na minha família, e voltava na sexta-feira ansiosa para estar com a minha família. Foi uma luta, gente. Não foi fácil. E assim, eu tive muita ajuda dele, eu tive a ajuda dos meus pais também, eu tive a ajuda dos meus sogros, que também me ajudaram bastante. E quando você tem uma criança pequena e você precisa se desligar dela, você precisa naquele momento ali se desconectar, se distanciar para você correr atrás do que você deseja e almeja, no sentido de transformar também a vida da sua família, porque era o meu desejo, né? Sempre foi trabalhar para conseguir conquistar as coisas para a minha família. Sim. Mas não deixa de ser desafiador, né? E o Davi, ele foi um menino também muito compreensivo. Ele, quando criança, a gente, nessas idas e vindas, né, ele às vezes chorava, né, quando eu tinha que viajar, e o Marcelo toda a vida ali firme. E ele já tinha a Lívia também, que é nossa filha, filha dele do primeiro casamento com a Luana. E a Lívia, ela também é um amor que eu tenho. É verdade. Hoje ela está com a gente já há algum tempo. Durante a pandemia, a mãe dela é enfermeira e ela precisou se distanciar um pouco de casa para a Lana trabalhando na linha de frente, na UPA, né? E ela com a diabetes, então ela foi se aproximando mais de nós e vindo para a nossa casa, e hoje ela mora conosco. E é maravilhosa essa convivência. Ela é uma menina maravilhosa, amigos, né? Sim. E tem o Milton, que tem 12 anos, né, que é o nosso filho mais novo, que é um amor de pessoa. É uma graça aí, meu Deus. É um ser humano iluminado. É verdade, é verdade. Ele é uma pessoa amorosa. Hoje o Davi e a Lívia estão fazendo direito, né, e o Milton estuda, e o Marcelo ainda está aí comigo nos desafios do dia a dia. Segurando na sua mão, no ar. Com certeza. E isso é muito gratificante, ver tudo que a gente construiu, tudo que a gente está, né, disposto também a abrir mão para estar junto até hoje, batalhando, empreendendo, lutando e assumindo as responsabilidades que a gente tem com os filhos da gente, com a família da gente. Então tudo isso é muito gratificante. É muito bacana ver, você veio de uma base familiar, pai, mãe, irmão, muito bacana. E está dando essa mesma oportunidade para os seus filhos, né? De também ter uma base muito bacana. E isso aí faz a pessoa, como criança, faz a pessoa ter uma perspectiva totalmente diferente, né? De futuro. Porque sem base familiar, a coisa fica muito complicada. Eu chamo assim, a minha família é porto seguro para mim. Sim. Então, a minha prioridade sempre é a minha família e eu, assim, é toda a minha família. Não é só a minha casa, o meu marido, os meus filhos, não. São os meus pais, são os meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, meus primos, meus tios avós. Então, eu sempre busco estar com eles no momento que eu tenho a oportunidade. Eu adoro os momentos em família. Eu largo tudo para ter aquele momento de conforto, onde eu sei que eu posso voltar, eu sei que eu posso ser, eu sei que eu posso estar ali, eles estão sempre de braços abertos. É tudo pra gente. É muito bacana, é muito bacana. Tiziana, me diga uma coisa, como é que você vê o mercado de trabalho? Mudança, viu? Tempo né? Então já bem rápido. Como é que você está vendo o mercado de trabalho de Russas hoje? Como é que você enxerga? Qual é a prospecção que você acha que o nosso mercado de Russas tem em empreendedorismo, em crescimento? Você como funcionária pública hoje, tá, como advogada, como mulher, e vendo aí o contexto do que está acontecendo, de crescimento dentro da cidade. Fala um pouquinho para mim aí, como é que você está enxergando o futuro aí próspero, próximo, né? Olha, Gina, eu sempre fui uma pessoa muito otimista, eu sempre enxergo tudo que está acontecendo com grandes oportunidades de crescimento. E se a gente não fizer isso, né, tentar olhar as coisas por essa perspectiva, a gente acaba deixando de enxergar algumas coisas que têm acontecido
desenvolvido ao nosso redor e daí ter essas oportunidades de empreender, de buscar novas formas, né, de se refazer dentro do mercado de trabalho. Eu acredito que os próximos meses ainda serão meses desafiadores, de muita adaptação, né? A gente vem agora de uma gestão de governo federal, é um governo novo, então existe uma adaptação até que a máquina ela engrene e as coisas comecem a acontecer. Mas, para além disso, a gente vê hoje, recentemente eu estava lendo a notícia, que esse ano já foram abertas mais de 10 mil empresas, né, no estado do Ceará. Isso me deixou muito impactada. As pessoas elas não deixaram de empreender e não deixaram de acreditar que aquelas prospecções elas são oportunidades que são viáveis. Eu enxergo isso com muito otimismo. Eu acho que os próximos anos para a Rússia são anos que vão trazer muitas transformações. E eu digo isso pela gestão que está promovendo diversas mudanças no município através da infraestrutura, de políticas públicas sólidas, né, na área de saúde, educação, agricultura, meio ambiente, assistência social, a responsabilidade fiscal que é importante e também grandes empreendimentos que, por conta dessa solidez, estão sendo atraídos para o nosso município, né? Nós temos diversas coisas que estão acontecendo e para acontecer, e eu acredito que isso vai mexer muito com o mercado de trabalho, trazer oportunidades novas, novos postos de trabalho. Nós temos aqui um perímetro irrigado, que é o maior perímetro irrigado na nossa região, está aqui, que é o Tabuleiro de Russas, né? E a gente tem ainda uma pequena exploração dele. E eu acredito que com outros empreendimentos, como está chegando agora a Ceasa, grandes empresas que estão prospectando, né, em Russas para se instalarem em Russas, isso vai começar a trazer diversas oportunidades de empreender, né, dentro do mercado de Russas e também oportunidades e postos de trabalho. Legal, bacana, porque realmente a gente sentia falta de, eu pelo menos via dessa forma, pode ser que eu esteja enganada, mas eu via dessa forma, que precisava realmente a política ter esse empreender nessa área, para que se abra novos postos, porque a gente tinha aqui muito uma empresa que tinha muitos funcionários, empregava praticamente quase uma porcentagem que eu não sei nem dizer agora qual, mas era muita gente que essa empresa empregava. De um tempo para cá, essa empresa emprega bem menos e não tinha uma vaga de recolocação dessas pessoas, né? E quando chega aí um projeto como esse, da Ceasa, isso realmente abre um leque de oportunidades, abre assim, uma esperança na gente, né? De o dinheiro circular mais forte aqui dentro, aquece o comércio, aquece a vida das pessoas, e isso é de fundamental importância. Com certeza, porque o fato de as pessoas conseguirem se recolocar no mercado de trabalho, estarem ali ativas, né, faz com que toda a economia ela se integre. E realmente houve muitas perdas nos últimos anos de postos de trabalho, as pessoas têm sofrido muito com a falta de oportunidade, por conta de dificuldades que a gente tem carência de uma formação especializada na capacitação de mão de obra. Eu acho interessante, isso é uma visão inclusive de empreender, né, que a Talentos está agora tendo esse olhar diferente. Isso é algo muito bacana, porque capacitar a mão de obra vai trazer resultado, tanto economicamente, né, como na disposição de realocação dessa própria mão de obra dentro do mercado. Então, eu acredito que a gente precisa crescer nisso. Eu acho que é necessário haver mais investimento em capacitação, na prestação de serviço, né? A gente tem uma carência sim,
e ela precisa ser bem trabalhada. Eu penso que, principalmente agora, com essa abertura de oportunidades, Sim, né, sim. dentro do mercado de trabalho, isso vai ficar ainda mais nítido. Foi esse sentimento, sabe, que eu tive eu junto com o Cris Santiago, foi justamente essa pegada, porque eu sou empreendedora dentro da cidade de Russas, eu tenho um comércio e eu sentia muita a necessidade de que as pessoas elas se preparassem para ir procurar um emprego, até para chegar para procurar emprego. Porque nem para chegar para procurar um emprego, às vezes a pessoa sabe. Sim. É necessário, assim, algo bem básico. Eu acredito que não é só a experiência de trabalho, né? Eu acredito que é a formação, a capacitação daquela pessoa para ela se apresentar, né, condizente com o trabalho que ela está buscando. É também, minimamente, ela conseguir demonstrar a sua capacidade. É muito difícil para as pessoas que não estão inseridas no mercado, que precisam de uma primeira oportunidade, elas demonstrarem de pronto ela mesma saber qual é o talento dela. Que muitas vezes ela não sabe o que você sabe fazer. Eu faço tudo. Não é bem assim, você não faz tudo, né? Exato. Você tem os seus dons, seus talentos que você precisa primeiro conhecer antes de você sair aí para o mercado de trabalho. Essa é muita proposta que eu e Cris Santiago estamos tentando trazer aqui com a Talentos, tá? E dizer para você que você se saiu maravilhosamente bem. Que você fique bem nervosa mesmo, porque você é muito boa nervosa. Eu estivesse nervosa como você estava, acho que eu não iria não falar nada, mas você é muito resiliente. Você pega o limão para uma limonada, deixa outros gostosos. A gente tem que segurar, né? E assim, amiga, eu sou sua fã incondicional. Sempre fui. E eu sou sua. E cada vez eu vou ser mais. Eu posso compartilhar deve. Uma coisa. Primeiro, a minha gratidão, né? De estar dentro desse rol de mulheres que vocês pensaram para trazer aqui para esse momento. Estar dentro desse rol já me deixa assim grata, feliz e honrada. E eu, além da gratidão, eu quero expressar minha pública admiração por você e pela Cris, que são pessoas amigas, que passe o tempo que passar, a gente quando se encontra sempre se conecta tão bem. E a gente sempre tem diálogos tão fáceis. É tão difícil hoje, Gina, a gente conduzir as coisas na vida da gente com leveza, e vocês fazem tudo com tanta leveza, com tanta propriedade, com tanta doçura, que deixa a gente confortável até em posições que a gente Mas eu aprendi uma coisa, Tícia, depois que eu ouvi isso, não sei nem se foi a Cris que me disse isso, porque ela me disse tanta coisa boa que eu até quando é bom eu penso logo que é ela. Né? Não sei nem se foi, mas alguém disse pra mim que quando a gente fala de outra pessoa, a realidade está falando da gente mesmo. Entendeu? Então, assim, tudo isso que você está me dizendo, que você enxerga na gente, é o que você é. E que a gente enxerga o outro com o olhar do nosso coração. Que a boca sempre fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Então, essa doçura que você enxerga é você quem tem. Tá? Esse jeito leve é você quem tem. Porque você encanta a todos que estão ao seu redor. Entendeu? A sua família é o que é, entendeu? Por sua causa, e não o contrário, como você quer mostrar, que a sua família é quem faz você ser a Ticiana, não é a Ticiana, que é a pilastra dessa família todinha e faz ela ser o que ela é, tá? Porque você é centrada, porque você é amável, porque você é uma pessoa que ilumina onde você chega. Como eu digo, quando você chega chegando, você não chega desapercebida. E minha gratidão por você ter vindo, por você ter quebrado esse paradigma que estava toda nervosa. Ai, Gina, você me bota em cada uma, né? Mas eu faço isso. Mas muito obrigada, minha amiga. Eu quero ser sua amiga pro resto da minha vida. Eu sou só gratidão por isso, por essa amizade. Que coisa boa, tá? Aí deixa eu lhe dar um mimo, tá? Esse mimo aqui, gente, ó, é a Empório Debs, né? O Jair e a Débora, que são assim.
maravilhosos, e eles querem adoçar a vida de quem vem dar entrevista aqui pra gente. Então ele está mandando aqui esse mimo pra você, tá? Porque você sabe que a Débora, tudo que ela faz é com muito amor, com muito carinho, né? É uma coisa assim, eu vi de passar até. Eu disse a ela que eu não gostei dela ter se mudado. Porque ela se mudou e é o caminho que eu venho pra loja. Aí tu acredita que toda a vida parada lá, sabe uma né? coisa que acontece que ela fez, que eu não vou perdoá-la nunca. Aqui não tinha canto nenhum que vendesse olho de sogra. Ela inventou de colocar na prateleira o olho de sogra. Sabe o que ela trouxe de presente pra mim hoje? Olho de sogra. Porque eu digo, não manda, que eu não consigo, eu sou igual a você, não manda, né? Uma fraqueza por doce. Ela tá fazendo assim, piedosamente. De vez em quando a gente vê uma postagem. Mas muito obrigada. Também lhe dar aqui um presentezinho também, um mimo, né? Não é presente não, é um mimo da Ótica Diniz, é nossa patrocinadora também aqui, tá? Muitíssimo obrigada. Um mimozinho pra você guardar suas bugigangas, suas coisinhas, né? Sou cliente, super recomendo. Legal, né? Olha, todos os óculos que eu estou usando nesses podcasts, todos eles, que vocês não perceberam, eu estou mudando, né? Você encontra aqui nas Óticas Diniz, tá? Então, se você gostou de algum, passa lá, atendimento muito bacana, viu? E todos os modelos a gente tem aí. E eu quero agradecer também a Ótica Diniz por estar aí nos patrocinando, dando aí um livrozinho para as nossas entrevistadas, tá certo? E é isso, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Não poderia ter sido melhor, não poderia, não tem como, não tem espaço para algo melhor do que aconteceu aqui hoje, tá? E conhecendo você como eu conheço, eu sabia que você só ia ter muito a agregar pra gente. E obrigada por ter vindo. Eu agradeço. Do fundo do coração, viu? Obrigada.